Boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja em sua vida. Como o Celso acabou de dizer, sou Sebastião Júnior, casado com a Ellen. Ontem completamos 11 anos de casado. Eu tive que negociar com ela para poder estar aqui. Eu fiz a nossa comemoração na sexta-feira, porque ontem eu passei viajando e hoje eu vou passar viajando. Sou pai do Felipe, que tem 8 anos, e do Henrique, de 4 anos. E essa minha pressa em chegar e sair, isso foi uma negociação que eu fiz com Deus. Eu me coloquei à total disposição, mas eu não queria, depois de um tempo, olhar para trás e não ter visto os meus filhos crescerem. Então eu tento conciliar a minha agenda de viagem, tendo sempre um olhar para eles. Então me alegra muito estar aqui, mas me alegra muito saber que eu chego em casa amanhã antes deles acordarem. A semana passada, sábado passado, eu estava voltando de Brasília, cheguei em casa à noite, no domingo passei em casa, na terça de manhã eu saí para Assis, quinta à noite eu saí para Campinas, cheguei sexta-feira à tarde em casa, ontem à noite eu saí, viajei. Semana que vem, quinta eu viajo, domingo estou na Romênia. Então esse é o processo que eu fico fazendo, esse ping-pong, para que, semana passada eu perguntei para o meu maior: o que o papai faz? Ele falou: o papai é pastor. E o que o papai faz, filho? O papai viaja muito, né? Essa é a definição que ele me deu. Então eu não quero ganhar o mundo e perder a alma. Eu não quero chegar daqui a alguns anos e perceber que a infância deles se foi e eu não vi passar. Então isso é um pedido de perdão e uma boa justificativa para que eu não te abrace no final dessa reunião, tá bom? Então aqui é uma série de negociação, vai desde a agenda de comemoração de casamento e da possibilidade de vir estar com vocês, com alguns pela segunda vez, né? Quem esteve no retiro, mas poder voltar para casa, tá bom? Então, quando orar, ore pela gente. Eu faço parte de uma organização interdenominacional para-eclesiástica que está no Brasil há 50 anos, que é a CEPAL. Até a década de 80 era Serviço de Evangelização para a América Latina, e a partir da década de 80, quase no final, para 90, se tornou servindo aos pastores e líderes. Então, minha caminhada ministerial é uma caminhada de servir aqueles que servem. E Deus me deu o privilégio de maio para cá, no primeiro momento até final do ano, de ser o diretor executivo dessa organização. Então, além das viagens ministeriais, essas viagens elas sobrecarregaram por causa da função que eu estou exercendo até final do ano, ok? É uma alegria poder reencontrar vocês, encontrar outros. Calvary é um movimento que eu tenho um amor, um carinho muito grande, uma admiração pela proposta de igreja que vocês se propõem a ser. Conheci primeiramente o Diego, que é filho dessa igreja, depois o Celso, e a minha relação com eles tem sido muito boa e de uma profunda admiração e um carinho recíproco. Então, estar aqui nessa noite é um privilégio. Estar ainda no aniversário de vocês é um privilégio muito maior. Vocês estão quase atingindo maioridade, ano que vem, mas vocês nunca ganharam autonomia, nem independência. Vocês serão sempre dependentes da graça de Deus. Não há nenhuma possibilidade dessa igreja se tornar independente ou criar autonomia, ok? Nós seremos não mais crianças infantis, atingimos a maturidade, mas com uma consciência plena da nossa dependência daquele que nos chamou, ok? Eu quero trazer uma reflexão sobre o livro de um profeta que nos convida a uma reflexão profunda sobre a obediência. Se eu tivesse que
dar um tema ou algo que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite é o resgate da teologia da obediência. Uma geração e gente que diz sim para Deus, que concorda com Deus, de gente que olha para a Trindade e diz que a Trindade está certa, não importando as implicações dessa afirmação na nossa vida, não calculando as consequências de afirmar isso diante dele, mas gente que tem a coragem de dizer que Deus está certo, e isso pode custar muito caro, mas é para isso que a gente foi chamado. E uma reflexão para essa igreja também, aos seus 17 anos, essa igreja foi chamada para obedecer ao Senhor, e tendo ciência das consequências e do alto preço que isso significa para a sua jornada. Ok? Então, Jonas capítulo 4, verso 6. Falando dessa viagem para a Romênia, um pedido de oração, quando o Espírito Santo te inquietar a orar por mim, nesta semana principalmente, começar esse processo de bloquear os passaportes. Passaporte não se renova, né? Então, meu venceu, eu precisava tirar de novo. E aí travou, e eu tenho até sexta-feira para recebê-lo. Disse que ele era o próximo da fila a ser. Então está tudo comprado, está tudo certo, mas ele precisa chegar na minha mão e tem até sexta-feira. Eu não estou nem um pouco ansioso, para ser bem sincero, estou muito tranquilo. A ansiedade é resultado de gente que não confia no caráter de Deus, né? Eu confio no caráter de Deus e por isso não vivo ansioso. Mas se Deus for da sua vontade me levar, é um encontro com vários missionários dos 5 continentes estarão na Romênia. Eu estarei falando para eles e com eles durante 5 dias. Então, é um encontro, e se Deus quiser me levar, que Ele faça o meu passaporte entrar na frente daqueles que têm mais tempo do que eu, né? Tá bom? Se Ele não quiser também, eu fico por aí. Jonas capítulo 4, verso 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Senhor, obrigado pela Tua palavra. O Senhor disse que quando fizéssemos isso com o coração cheio de fé, acreditando no Espírito Santo que o Senhor enviou, o Senhor falaria conosco. O Senhor traria a verdade do Senhor aos nossos corações e essa verdade nos transformaria. Tua palavra teria o poder de entrar naqueles ambientes mais profundos do nosso ser. Seria uma espada cortante que entraria na nossa alma e tocaria ambientes intocáveis pelas mãos humanas, desconhecidos até por nós mesmos. A Tua palavra teria esse poder sobre nós, e a gente crê nisso. A gente acabou de abrir a palavra nesta certeza que ela é espada cortante e entra em ambientes escuros,
que toque em lugares que a gente desconhece, e que ao acabar esse tempo de reflexão, alguma coisa do Teu Espírito acontecerá em nós, que não será produção humana, que não será por intermédio de sabedoria humana, mas será porque o Senhor nos visitou, e algo bom do Senhor aconteceu. Eu reconheço a minha limitação de falar aos corações das pessoas, eu reconheço a minha incapacidade de produzir algo bom a partir do meu conhecimento e daquilo que eu sei, porque tudo que sei é fruto da Tua graça e da Tua bondade. Então me usa como vaso de barro que tem em si o valor do Evangelho, e é a única coisa de valor que possuo. Toca os nossos corações, fala com a gente, é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu não sei quanto tempo você tem da sua vivência no cenário evangélico brasileiro, ou se você tem acompanhado o nosso avanço. Eu sou nascido em 79 e toda a minha vida foi tendo um contato com o Evangelho a partir das igrejas evangélicas. Já passei por algumas. Não teve um período da minha adolescência que eu não estava na igreja, mas toda a minha história é uma história ligada à vida da igreja. Eu sei que na década de 80 os meus pais eram cristãos e eu sabia que nós éramos pequenos diante da realidade do Brasil. Nós tínhamos aí 7% de evangélicos na década de 80. No final da década de 90, iniciando 2000, saiu uma nova estatística e nós éramos 15%. Um número significativo de 26 milhões de brasileiros que se dizem evangélicos em 2000. Em 2010, a nova estatística do IBGE afirmou que nós nos tornamos 22% da população evangélica, da população brasileira se declara evangélica. Um número aproximadamente de 43 milhões de pessoas na nação. Com o nosso crescimento, cresceu também o número das nossas críticas e de uma autocrítica. É muito comum a gente perceber nas redes sociais a gente criticando a gente mesmo, a gente denunciando as nossas doenças, a gente não gostando da gente quando a gente olha no espelho. A nossa imagem pode não ser agradável, e tem hora que para a gente evangelizar alguém, a gente primeiro tem que dizer o que a gente não é para começar a dizer o que a gente é, porque a nossa amostragem, a nossa foto estampada na sociedade não é a melhor imagem que a gente pode apresentar. Então, com isso, a gente percebe que há um adoecimento. E se eu tivesse que dizer alguns sintomas da nossa doença, quem sabe, eu colocaria 3 processos. Primeiro, é que a gente pensa numa espiritualidade que está o tempo todo carregada pelo prazer. Em uma cultura hedonista, a gente carrega isso. E aí a obediência a Deus, quando passa pelo sacrifício da cruz, e a gente tem que abrir mão de algumas coisas que são extremamente importantes para a gente diz não. A gente quer uma vida onde a relação com Deus nos remeta ao prazer. E se Deus está pedindo isso da gente, algo sacrificial que vai nos arrancar desse ambiente prazeroso, a gente começa a negociar a nossa jornada. Um segundo problema é a nossa eterna síndrome infantil. Seria o nosso narcisismo, a nossa relação com Deus num processo que Ele precisa o tempo todo nos bajular. Eu diria que há na igreja uma síndrome de Peter Pan, onde a gente não está ali para virar homem, virar gente grande, virar mulher adulta, que encara as coisas com a realidade. E Deus o tempo todo tem que nos mimar. Ele tem que tratar a gente como criança. Ele não pode nos contar a vida como ela é, e nem nos mostrar o seu jeito de lidar com gente adulta. Há uma síndrome de infantilidade sobre a gente.
Um Deus que o tempo todo precisa ficar se afirmando como Deus. A gente não cria essa consciência que Ele é e pronto, está acabado. E a gente vive nisso. Um outro processo é o nosso triunfalismo. A gente vive num processo onde a fé é uma afirmação que tudo dará certo. E quando não dá, é porque faltou. O bom missionário é aquele que planta várias igrejas, ele não pode fracassar no exercício da sua vocação. O pastor não pode demonstrar as suas vulnerabilidades. A igreja não pode confessar o seu cansaço. Os líderes não podem dizer que não tem resposta para algumas perguntas. E há sobre nós uma síndrome que a gente vai vencer o tempo todo. Não há espaço para a gente chorar as nossas dores. Espaço para a gente contar aquilo que não deu certo, as tentativas fracassadas, porque parece que Deus só nos ensina quando as coisas acontecem de um jeito celebrativo. Agora, por que eu estou lhe dizendo tudo isso? Porque eu acabei de ler a história de um homem extremamente adoecido no seu coração. O problema não é os ninivitas. O problema é o coração do profeta. Se você quiser entender melhor o livro de Jonas, você precisa entender o primeiro capítulo, o primeiro verso, quando a palavra de Deus chega a ele. E diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Amitai é um profeta no tempo de Jeroboão. E quando Jonas era menino, garoto, essa turma que ele precisa salvar agora, invadiu a sua terra. Essa turma que ele tem que salvar, matou o seu rei. Essa turma que ele tem que salvar, destruiu o seu templo. Essa turma que Deus está lhe convidando a salvar, matou a família dos profetas. A última coisa que ele quer ver na frente é um ninivita. E quando Deus diz a ele: ó, a palavra que você tem que anunciar agora é no meio dos ninivitas, ele diz: o Senhor errou. O Senhor está me chamando para pregar para os meus inimigos históricos. A última coisa que eu quero olhar é um ninivita. Aqueles que destruíram a minha história, destruíram a história religiosa do meu povo e acabaram com as relações afetivas familiares da minha nação. Eu não vou. Que o Senhor chame Oséias, Amós, profetas contemporâneos, mas eu estou indo para um lugar onde o Senhor não está. Dá uma passagem para onde? Vê aí no Google, onde Deus não habita, é para lá que eu vou. Está aqui o bilhete, pode ir. Ele conhece Deus. Ele sabe que a única forma de salvar é com a proclamação. Que a única forma de gerar arrependimento no coração do pecador é através da proclamação. Então ele não vai. Não há proclamação, não há arrependimento, e não havendo arrependimento, há uma destruição partindo do próprio Deus para que o conflito seja cessado, porque a única forma de cessar um conflito com Deus é se arrependendo, e como Deus não se arrepende porque Ele está totalmente certo, a gente tem que se arrepender, porque se a gente não se arrepende, Ele acaba com a gente, porque Ele sempre está certo e a gente está errado. E a maneira de Deus se arrepender, como lá foi lá atrás, é acabando com um erro. Então eu não prego, ninguém se arrepende, Deus destrói o povo e eu vinguei a minha história. Deus está colocando nas minhas mãos a chance de me vingar dos meus inimigos históricos. Minha vida está resolvida, dá para dormir no fundo do barco com essa consciência, por isso que você vai vê-lo dormindo. Ele está dizendo: minha vida está resolvida. Mas aí vem Deus e mexe em todo o processo.
Quais são as lições que essa história pode nos ensinar? Principalmente como igreja, como gente que foi chamada para obedecer a Deus, que sempre teremos bons motivos para não realizarmos a missão de Deus. Teremos bons motivos para não realizarmos a missão de Deus. Bons argumentos humanos, boas justificativas, uma lista incontável de processos, de histórias, de capítulos, onde a gente pode chegar com isso diante de Deus e dizer: Deus, por causa disso, eu estou negociando a missão. Veja o meu histórico, veja o que os líderes fizeram comigo, veja as feridas que trago na alma, veja a incompreensão dos processos que eu vivi, veja o meu estado. E a gente se apresenta diante de Deus na perspectiva que a gente pode mudar os desígnios do eterno, porque a gente tem boas justificativas, porque a gente tem boas razões, e a gente não entende que as nossas boas justificativas e as nossas boas razões não mudam os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Porque se eu começar a mudar os planos de Deus a partir dos argumentos, Ele para de ser o que é, e eu passo a ser aquilo que Ele deve ser para a minha vida. É Ele que diz como tem que ser as coisas, não eu que digo a Ele, porque Ele tem que mudar o seu jeito de pensar. É Ele que muda a nossa consciência, e não é a gente que muda os planos dEle. Não é você que decide o seu futuro. Se você quer um Deus que permite você decidir o seu futuro, tenta encontrá-lo em uma esquina qualquer da vida, na Estrada de Santos. Porque o Deus da palavra é aquele que toma para si a responsabilidade de escrever a sua história. E você tem que deixá-lo fazer isso. Isso faz dele Deus. E ele não precisa pedir licença. Ele não precisa te dar uma desculpa. E depois de tudo feito, Ele não precisa te explicar por que fez. Se Ele faz isso, é por um excesso de bondade do seu caráter. Mas Ele não precisa, porque Ele é Deus. Jonas está achando que os seus bons argumentos e os seus bons motivos humanos vão fazer com que ele tenha razão diante de Deus. Por que você está desistindo da missão de Deus para a sua vida? Quais são os argumentos que você tem dado a Deus para parar, para não fazer, para se envolver minimamente? Eu sempre carreguei boas razões para não ser. É que eu nunca fui corajoso bastante, eu sempre fui covarde na hora de bater o martelo e dizer para ele: não vou mais. Eu converso, eu digo que não, eu fico. No meu primeiro ano de ministério eu pensei em desistir,
Pensei e não desisti. E toda hora eu estou jogando com ele. Teve uma época que eu falei bem assim, não, eu vou fazer outra coisa, eu vou virar professor universitário, eu vou fazer uma série de outras coisas. O tempo todo, eu sempre fui covarde. Na hora de falar, bater o martelo, eu falo, não. Já tive aí folha salarial dizendo, está aqui, ó, quantos meses sem andar na sua folha de pagamento não é fácil, tem mês que vem, tem mês que não vem, eu nunca tenho certeza do que acontece. É muito melhor ser um funcionário público. Minha esposa é funcionária do Estado, da tia 30 está lá, eu nunca fiquei sabendo o que é isso, eu não sei o que é. Faz 15 anos, eu não sei, ela não, ela vai lá, eu falo, mas como é legal viver assim, né? Boas razões, bons motivos. Mas eu me lembro que 17 de junho de 1997, quando eu estava prestes para amputar minha perna direita, eu só disse a ele o seguinte: se eu voltar a andar, eu passo o resto da minha vida falando do teu amor. A única coisa que eu vou fazer. E desde os meus 17 para 18 anos é isso que eu tenho feito. Faz 20 anos. E se daqui 30 anos você receber uma notícia que seja essa, ele continua falando do amor de Deus pela vida. Agora, razões para desistir, tenho muitas. O sistema, os processos, as pessoas, as amizades que a gente constrói e depois elas se acabam de maneira tão inesperada. A segunda coisa que o livro traz para a gente é nesse processo dele agora se tornar o salvador do barco. Está todo mundo desesperado, a gente vai morrer, a vida vai acabar, dá aqui a boia, aquela loucura toda, o mar vindo. E aí todo mundo desesperado, quem que é isso? Os deuses se revoltaram contra a gente. E aí começa cada um a fazer a oração. Não tem ninguém lá com um cara de quem está tocando violino do Titanic, né? Aquilo é uma piada, todo mundo morrendo e o cara do Titanic tocando violão. Somente aqueles caras conseguem tocar violão numa cena daquela. Todo mundo naquele desespero, na correria. Aí alguém lembra que tem um passageiro que não viu a contagem, não está ali, vai lá procurar, ele está dormindo. Fala, amigo, acorda aí. A gente vai morrer, rapaz. A coisa está, não sei o que está acontecendo. Ele fala aí. Ele me encontrou no metade do caminho. Eu sei quem é o problema desse negócio aí todo. O problema sou eu. Sou hebreu, temo o Senhor, conheço Deus. Olha lá o que diz o verso 8, ou melhor, 9 do primeiro capítulo. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Teologia perfeita. Conhece Deus, afirma coisas profundas sobre a soberania e o poder de Deus. Mas todo o conhecimento de Jonas não é capaz de remetê-lo à obediência. Sabe o que eu entendo? Que o que muda a nossa vida não é o que a gente sabe sobre Deus, é o que a gente decide fazer baseado no conhecimento que a gente tem dele. O que muda a nossa vida não é o que a gente sabe sobre Deus, é o que a gente decide fazer baseado no conhecimento que a gente tem de Deus. Porque as pessoas frequentam cultos e mais cultos, estudam, leem livros e aprendem, conseguem falar profundamente sobre Deus, mas elas não mudam a sua vida porque elas não obedecem baseado no conhecimento que adquiriram. Culto é lugar de decisão. Cada domingo que você frequenta uma igreja, você deve tomar uma decisão baseada no conhecimento que você teve de Deus.
seja por uma música, seja por um testemunho, seja pela palavra, mas algo de Deus foi colocado no seu coração e você tem que decidir fazer alguma coisa baseado naquilo que Deus lhe falou no próximo dia, na próxima semana. O nosso problema é que a gente sabe tudo sobre Deus, mas a gente decide como se a vida não dependesse dele ou se ele não existisse na vida. Jonas sabe tudo sobre Deus, mas ele decide como se Deus não tivesse falado com ele. Eu decido a minha vida, eu sigo o meu caminho, eu sou dono da minha história. É essa a proposta do Éden. Viva como se seus olhos estivessem abertos, de tal forma que vocês se tornaram semelhantes a Ele, ou seja, vocês se tornaram Deus de si mesmo. Tem governo sobre a sua vida. Não dá para viver com Deus assim. O que muda a sua vida não é a pregação que eu estou fazendo nessa noite, é a decisão que você tomará quando esta mensagem acabar. O que muda a nossa vida não é uma agenda semanal religiosa de frequentar o culto, de estar no templo, mas são as decisões que a gente toma a partir deste ambiente. O que muda a nossa vida não é ter uma disciplina de ler a palavra diariamente, mas é olhar para ela perguntando o que Deus está me dizendo e o que eu devo fazer, como homem, como mulher, como filho, como gente de Deus que vive no mundo. Eu sei quem é Deus, mas eu vivo como se Ele não existisse. Eu conheço quem é Deus, mas eu sou capaz de dormir quando estou em uma jornada de profunda desobediência àquilo que Ele me disse. E aí, nesse processo de retomar o caminho, ele se permite lançar, ser jogado ao mar. E aí ele volta a orar. Porque essa é a única alternativa que a gente tem quando as coisas não dão certo, não é? A gente ora. É a única alternativa que a gente tem. Essa relação de dependência. Esse lugar para onde a gente vai, a gente ora. Quando as coisas não dão certo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar. Se nada mudar, a gente ora, porque a nossa fé não está dependendo se as coisas estão mudando ou não. A nossa fé está dependendo daquele que está ouvindo. E aí no capítulo 2 ele começa a orar, e a palavra diz no verso 2 que na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me ouviu do ventre do inferno, algumas versões diz, na outra no ventre do abismo. Ele me ouviu e ele começa uma retomada de caminho, de vida. E aí no verso 9, ele diz o seguinte: mas com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Que voto é esse? Ele está dizendo, eu vou pagar. É o voto profético, que tem duas implicações. Primeiro, o que o Senhor me mandar falar, eu falo. Para onde o Senhor me mandar ir, irei. O voto profético tinha duas implicações. O que o Senhor me mandar falar, falarei. E onde o Senhor me mandar ir, irei. Eu vou pagar. Eu vou fazer isso. O que votei, pagarei. Essa certeza que a nossa vida passa a ser integralmente dele. A nossa agenda é uma agenda dele. A nossa voz é uma voz para a glória dele, para a proclamação do seu nome sobre a terra. E tudo que a gente faz por meio dele, para a glória dele.
É isso. Não existe a possibilidade de andar com Deus e viver com Deus e se achar dono da vida, ou da sua própria vida. Esse Deus que estão dizendo que faz isso, que está vivendo aqui como um serviçal seu, que você chega com uma série de pedidos e Ele vai satisfazendo, e no final do dia Ele te pergunta: e aí, você gostou do dia que eu te dei? Foi bonitinho? Está tudo certinho? Você não está nem um pouquinho chateadinho com o que eu fiz com você? Isso é mentira. Essa proposta de ficar agradando a gente é uma proposta que foi um outro tipo de Deus que fez, diante de um monte, dizendo: se você fizer isso, sua vida vai ser extraordinária. Essa proposta de viver agradando a gente, isso é do diabo. O que votei eu te pago. Ou seja, eu assumo que a partir do dia que eu te conheci, todos os direitos foram lhe dados para fazer o que quiser da minha história. Tranquilamente. Essa semana eu tive que passar a procuração para resolver alguns problemas para alguém. Ela fez a procuração e eu assinei. A partir desse instante, eu dei a ela todo o direito de me representar e falar dos meus direitos e deveres a partir da procuração. É Ele. Essa vida que se joga para Deus, que se lança para o eterno, que descansa no futuro que Ele designou para nós, que descansa no cuidado, que se vê incapaz de ser pleno, construindo a sua própria história, e só permite ter a consciência de plenitude na vida a partir da certeza que Ele está construindo a história. Isso aqui não é nem um pouquinho para mim desagradável. Eu confessei diante de Deus a minha incapacidade de ser feliz pelas minhas próprias forças, de ser pleno nas minhas relações a partir da minha capacidade. Eu confessei incapaz de produzir vida boa para o meu coração, para a minha família, para a vida dos meus filhos, a partir de quem eu sou. Então eu dou a Ele todo o direito de conduzir a minha história e o meu futuro. E descanso, porque eu confio no caráter. Eu nunca desconfiei no caráter do meu pai, que era um caráter duvidoso como um ser pecador. Eu nunca duvidei pela manhã, ao acordar, que não teria café na minha mesa, quando criança. Eu sempre acreditei que o meu pai traria pela manhã algo para o filho comer. Às 11h30 da manhã eu não entrava em desespero diante de uma incerteza do meu pai não chegar com o almoço. Eu tinha certeza que ao meio-dia, sentando na mesa, minha mãe e meu pai colocariam alguma coisa para o menino comer. Eu nunca achei um só dia que ao chegar à noite eu ia para a minha cama com fome, porque eu acreditava que o meu pai, um homem trabalhador, chegaria no final do dia e me daria alguma coisa para comer. E por que, diante de Deus, a gente vive com essa incerteza que Ele não cuidará do nosso futuro, que Ele não trará o sustento, que Ele não cuidará dos detalhes? Porque você vive nesse desespero de construir sua história. Isso não é força de vontade, isso é incerteza que você carrega no caráter de Deus. Porque se você confiar
Você vai viver sim, trabalhando, vivendo a sua vida, mas com a plena certeza que a produção de Deus sobre a sua história trará o necessário para cada dia, e você viverá a afirmação que a graça de Deus nos basta. Ele se rende, ele diz: o que votei pagarei. E aí entra no capítulo 3, vem a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Verso 3 do capítulo 3: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Quantos dias? Verso 4: começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de 1 dia. Quantos dias era para percorrer? Quantos dias ele fez? Falou: beleza, Deus, não tem jeito, eu vou lá. Eu vou lá. E ele sai correndo pela cidade e dizendo: vai morrer. Ô fulano, ô da padaria, vai morrer. Ô Zé da borracharia, vai morrer. Vai morrer sua família todinha, miserável. Vai morrer você, seu filho, sua avó, seu periquito, sua mãe, sua sogra. Vai morrer todo mundo. E um dia ele sai correndo, dizendo: morre. Acabou, preguei. A gente fica admirado com o sermão de Pedro, né? 3.000 almas se converteram. Eu fico admirado com Jonas, uma mensagem ruim, mal produzida, 120.000 pessoas se converteram. Pedro estava cheio do Espírito Santo, fez um sermão histórico, só 3.000, ele não, 120.000 almas se convertendo com um sermão ruim. Vai morrer. E aí vem Deus e reverteu todo o processo. No fundo ele queria matar todo mundo. Quando a gente percebe que não dá para lutar com Deus, a gente se rende. Mas a gente diz para Deus o seguinte: tá bom, Deus, eu sei que eu sou um vermezinho diante de quem Tu és, mas eu vou fazer. Só que eu vou fazer do meu jeito. Eu vou ser homem de Deus, mas eu vou ser homem de Deus do meu jeito. Eu vou ser pai de família do meu jeito. Eu vou ser mulher de Deus do meu jeito. Eu vou ser pastor do meu jeito. Eu vou ser líder na igreja do meu jeito. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. Eu sei que existe, o Senhor existe, eu sei que o Senhor está pedindo, mas eu vou fazer do meu jeito. Porque Deus existe. Existe um jeito certo de viver. E existe um jeito certo de fazer missão. Deus é o absoluto, é o perfeito. E nele está toda a afirmação para a humanidade como a gente tem que viver. Porque Deus existe, existe um jeito certo de ser homem. Porque Deus existe, existe um jeito certo de ser mulher. Porque Deus existe, existe um jeito certo de ser família. Porque Deus existe, existe um jeito certo de ser esposo, de ser esposa, de ser filho. Porque Deus existe, existe um jeito certo de ser amigo. Porque Deus existe, existe um jeito certo de trabalhar. Porque Deus existe, existe um jeito certo de ser pastor. É porque Deus existe. E porque Deus existe, a gente não tem o direito de fazer do nosso jeito. Porque as coisas, para quem afirma que Ele existe, deverão ser feitas do jeito que Ele quer. Porque mesmo a gente fazendo do jeito errado, acaba do jeito de Deus. E o nosso envolvimento com a missão não é para salvar os outros, é para salvar a gente. Porque quanto mais a gente consola,
mais a gente é consolado. Quanto mais a gente perdoa, mais perdoado a gente é. Quanto mais a gente encoraja, mais encorajado a gente vai sendo. Ou seja, a jornada com envolvimento com a missão é um processo que a gente vai vivendo para a gente ir sendo trabalhado e transformado pelo Senhor. A gente não faz por causa que os outros precisam, a gente faz porque a gente precisa. E a gente é tão complicado que a única forma de Deus fazer alguma coisa na gente é a gente se envolvendo com essas coisas todas de Deus. Porque Deus existe um jeito certo de viver a vida. Você não tem mais o direito de viver do jeito que você quer viver. Porque Ele existe. E Ele fala. E Ele diz como tem que ser. E Ele mostra como tem que ser o caminho. E aí a crise de Jonas está que Deus salvou todo mundo. E aí ele fala: tá bom, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. O Senhor é misericordioso, por isso que eu não queria vir aqui. Eu queria ver essa turma morta. Eu queria que o Senhor lembrasse do que eles fizeram lá atrás. Então, já que é o seguinte, o mundo é pequeno demais para Jonas e Ninivita. Já que o Senhor preservou essa cambada, o Senhor me mata. Deus gosta de gente que a gente não gosta. Sabe essa pessoa que veio na sua mente agora que você não gosta dela? Deus gosta. E aí? Não é? Tem um amigo meu que estava criticando esse dia, eu falei: você não vai lá, mas e aí? Ele vai para o céu, e você não vai para o céu agora porque ele também vai para o céu? Ele falou: lá no céu ele vai estar transformado. Eu falei: não, lá no céu você vai estar transformado, não é ele. Porque o problema é você. Ele ficou calado, né? Deus gosta de gente que a gente não gosta. Deus salva a gente que a gente não salva. Deus leva para o céu a gente que a gente mandou para o inferno. Oh, meu amigo, obrigado. Para a infelicidade de Jonas, Deus gosta de Ninivita e salva a turma toda. Todo mundo começa a jejuar, periquito, os cachorros passaram, todo mundo em jejum, pano de saco, arrependimento. E aí vem Jonas e fala: me mata. Deus fala: não, dorme um sono. Ele dorme. Vem uma planta, e agora começa o amor dele, o romance de Jonas pela planta, né? Vem uma planta, ele ama a planta vira agora objeto do desejo, do amor, da paixão. A novela, primeiro capítulo: eu amo a planta me ama. E aquela coisa bonita. Aí vem o vermezinho, come a planta seca. A hora que ele acorda, tem um sol. E ele fala: agora eu quero que o Senhor me mate duplamente. Por quê? Porque a planta morreu, já que a planta não está viva. O Senhor deixou viver um ninivita e matou a planta, então que a planta está morta, que o Senhor me mate também por causa da planta. Aí Deus fala: amigo, vem cá. Eu queria que você chegasse nesse instante, Jonas. Eu quero que a gente seja sincero na relação, meu amigo. Você estava se escondendo. Tinha coisa mal resolvida aí lá de trás. Pega esse coração que sangra. Pega essa história toda mal resolvida e joga aqui, ó, na minha frente. Vamos olhar no olho, Jonas. Vamos conversar agora. Eu só salvei os ninivitas porque eu tinha que salvar você. E a quarta e última lição que eu entendo é essa: que a única coisa que Deus requer da gente é uma relação sincera. Que a gente tenha coragem de dizer para Deus tudo que passa aqui dentro. Que a gente pare de mentir, de enganar. A igreja muitas vezes se torna o palco do engano, o ambiente que a gente disfarça. Um escritor chamado Berner disse que nós temos uma predisposição para colocar máscaras.
Primeiro a gente coloca para o círculo mais distante. Quando a gente percebe que dá certo, a gente coloca para as pessoas que a gente vê de uma forma mais permanente, encontra na igreja, os amigos mais próximos, pai, mãe, esposa. Quando a gente percebe que dá certo, a gente coloca para a gente mesmo. E a gente se olha no espelho e a gente já não é mais o que a gente deveria ser. E a única forma de quebrar e de destruir essa hipocrisia da relação é através de um quebrantamento genuíno do Espírito Santo na gente. O convite de Deus para a nossa jornada de obediência, para a nossa caminhada com Ele, é uma relação sincera. Gente que tem coragem de dizer para Deus tudo que se passa, o seu real estado, os seus desânimos, os seus medos, mas não num processo de se acovardar diante dos dilemas da vida. E eu termino com uma história que eu vivi, que foi um convite a uma relação sincera com Deus. Eu tenho Felipe, que nasceu em 2009, e havia um desejo nosso de ter os dois bem próximos, apesar de serem 4 anos de distância. A gente pensava em uma relação mais próxima, para aquela questão deles serem bons amigos. E a gravidez do Felipe foi tranquila. E aí a Ellen ficou grávida do segundo filho, isso em 2011. E ela perdeu um aborto espontâneo. A partir disso, a gente percebeu que a vida é frágil, que basta uma dorzinha simples, no meio da noite a vida se vai. A gente percebeu que não é tão fácil. A gente entendeu. Então a primeira gravidez foi extremamente tranquila. A segunda a gente perdeu, a terceira foi carregada de tensão. Qualquer dorzinha era o motivo da lembrança que a vida pode ir. E a gravidez do Henrique, que nasceu em 2013, março de 2013, foi cheia de altos e baixos, com muitas dores, teve uma queda. Então foi bem complicado, de muita tensão. Eu me lembro que em janeiro de 2013, eu tinha ido pregar em Maringá, era uma quarta-feira. Eu tenho um bom amigo de muitos anos e eu fui para a casa dele depois da pregação. A ideia era ficar um tempo, jantar e voltar para casa. Minha casa ficava a 1 hora da casa dele. A minha esposa começou a sentir algumas dores, ela foi ao médico lá mesmo, ficou indo e vindo, e isso às 10 horas em diante. Era uma quarta-feira, de quarta para quinta, quando deu 5 da manhã, eu falei, ela medicada, tomou uma injeção. Entrou no carro, a gente voltou, cheguei, fui direto para o hospital. A hora que eu cheguei, o doutor disse, ele está querendo nascer, com 7 meses. Só que o pulmão não está formado, se nascer, aquela complicação toda de um neném prematuro, as incertezas que tem de uma criança assim, os medos que nos tomam, e a gente com esse histórico. Isso foi na quinta, eu ficava administrando, indo para o hospital, cuidando do Felipe, em casa, chorando e cuidando. No domingo pela manhã, no sábado pela manhã, eu tinha uma agenda para o interior de São Paulo, para ir pregar. Um sábado e um domingo. Era por volta das 6 da manhã, eu sentei na cama onde ela estava e falei, por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor permite situações como essa? Em junho, quando essa igreja me convidou, tinha muita gente para eles lembrarem, por que o Senhor fez esse povo lembrar de mim? Porque o Senhor colocou o meu nome na mente deles. Eu não pedi para estar lá, eu estou indo lá porque eu entendo que isso faz parte do chamado. Se o Senhor queria me levar para esse lugar, por que o Senhor não fez isso uma semana antes, para eu ficar com a minha esposa? Ou já que o Senhor sabia que ela estaria aqui, por que o Senhor não jogou para o próximo final de semana? Por que o Senhor faz isso? Eu quero dizer que eu estou indo sem querer ir, que eu estou saindo sem querer sair,
que eu estou com meu coração extremamente entristecido. Eu já estava em profundas lágrimas, dizendo, não há nenhum sentimento de prazer nessa minha viagem, mas eu estou indo. A única coisa que eu te peço é que o Senhor me permita sair do hospital segurando os meus filhos no braço, quando ele nascer. O resultado foi que ela saiu naquele mesmo dia, voltou para casa e o Henrique nasceu 2 meses depois. Mas naquele dia, eu experimentei do que é falar sinceramente com Deus. De poder dizer a Deus todas as verdades do meu coração. De dizer a Ele como eu estou. Aquele dia foi encorajador num processo de contar para Deus, na certeza que nada que eu disser a Deus o ofende, porque Ele é Deus. E Ele permite que uma relação sincera se estabeleça, para que o nosso coração seja curado. O meu convite para vocês nessa noite é que vocês obedeçam a Deus e que vocês sejam sinceros com Deus. Que vocês tenham a coragem de se aproximar dEle, dizendo tudo o que vocês estão passando. Que a oração não seja um jogar de palavras tolas ao vento, um repeteco daquilo que a gente escuta, frases com efeito, mas sem sentido, que não tem conexão com o coração. Que a sua oração seja uma oração da consciência e do coração, de gente que sabe o que está dizendo e para quem está dizendo. E que essa relação sincera e transformadora e de profunda obediência seja produzida na sua vida, para a glória dEle. Amém? Coloque-se em pé, eu quero orar com você e por você nesse instante. Feche os seus olhos. Vem, Espírito Santo, e produz em nós o quebrantamento necessário para que a nossa vida seja lançada a uma vida de obediência ao que o Senhor está nos falando. Vem, Espírito Santo, e nos quebranta profundamente, produzindo em nós a coragem de dizer tudo o que se passa no interior do nosso ser. Que a nossa caminhada cristã não seja uma caminhada de hipocrisia, uma caminhada de falsidade, mas uma caminhada sincera e de transformação. Obrigado, porque do mesmo jeito que o Senhor conduziu a história de Jonas, para que ele pudesse olhar nos teus olhos e dizer tudo o que se passava, o Senhor também conduz a nossa história. O Senhor toca em áreas da nossa vida que a gente está pedindo para que ninguém mais mexa. O Senhor é capaz de resolver dilemas históricos e medos profundos do nosso ser. Obrigado porque o Senhor nos conhece e o Senhor nos sonda. Que essa igreja, ao completar mais um ano, entenda que a caminhada contigo só é possível a partir do instante que ela concorda com o que o Senhor fala, com o caminho que o Senhor designou. E que o Senhor nos conduza, através do teu Espírito, a uma vida de profunda obediência ao Senhor, à tua palavra e à direção que o Senhor tem para as nossas vidas. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.